E o tema da mensagem ao qual eu quero meditar com os irmãos, compartilhar com os irmãos, é o seguinte: andando com Deus em tempo de fome. Andando com Deus em tempo de dificuldade. Andando com Deus em tempo de crise. Andando com Deus quando os nossos olhos não vêem saída. Andando com Deus quando a gente clama e não vê resposta. Andando com Deus quando a gente ora e parece que o céu está de bronze. Andar com Deus quando as coisas estão favoráveis a nós é fácil. Andar com Deus quando Deus está operando milagres e maravilhas, quando a oração está sendo respondida é fácil. Talvez um dos nossos grandes desafios é andar com Deus quando o vento é contrário. É andar com Deus quando a tempestade bate a porta da casa, quando o medo, a angústia, a incerteza sufoca os nossos corações. Então, nesta noite eu quero falar sobre este tema com os irmãos e vamos terminar ele no domingo que vem, no domingo do batismo com o Espírito Santo. E sobre esse tema, eu gostaria de trazer aqui uma introdução e lembrar os irmãos da terra de Israel nos dias de Acabe. Nos dias do rei Acabe, o povo estava dividido entre dois pensamentos. Eles cultuavam a Baal e eram conhecedores do Deus de Israel, do Senhor, o nosso Deus. Era um tempo de heresia, de apostasia, de idolatria, de esfriamento espiritual. E foi nesse cenário de heresia, de apostasia, que o Senhor levantou o profeta Elias. E esse homem foi um homem que andou com Deus, um homem que teve um chamado poderoso de Deus, uma unção de Deus sobre a sua vida. E nós queremos nesta noite darmos introdução nesta palavra, falando sobre algumas áreas da vida desse homem, sobre a trajetória da vida desse homem, diante da presença do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E aqui nós vamos falar então da trajetória desse homem que andou com Deus em um tempo de fome. Andou com Deus em um tempo onde as pessoas não queriam Deus. Elias foi um homem que andou com Deus enquanto muitos se prostravam em idolatria. Elias foi um homem que andou com Deus enquanto muitos queriam a bênção de Deus e não o Deus da bênção. Elias foi um homem que andou com Deus em um tempo de apostasia, de heresia, onde o povo de Israel estava dividido entre dois pensamentos. E aqui nós vamos então meditar na palavra sobre a trajetória da vida desse homem, até o dia que Deus o levou, até o dia que Deus o tomou. E eu gostaria de o primeiro tema, a primeira coisa que destacamos da trajetória da vida deste homem, está no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, quando Deus envia ele até Acabe. E nesse tema, nessa primeira trajetória de Elias, eu gostaria de falar que Elias estava na corte real, debaixo dos holofotes. Deus levanta Elias para ir até diante do rei. E todos ali estavam olhando Elias. Era o momento de Elias entregar a Acabe uma mensagem divina. Todos nós queremos ouvir a voz de Deus. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Amém. Você deseja ouvir a voz de Deus? Amém. Agora a pergunta que fica é: estamos prontos para ouvir o que Deus quer falar? Deus levanta Elias para falar com Israel. Levanta Elias para entregar uma mensagem a Acabe. E Elias estava agora na corte real, debaixo dos holofotes, porque todos os olhos estavam voltados para ele. Ele tinha uma mensagem urgente, uma mensagem que não era fruto do seu coração, mas uma mensagem que vinha do céu, uma mensagem que era revelada pelo próprio Deus. E no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, a palavra do Senhor nosso Deus vai dizer: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque como vimos na introdução da palavra, esse povo estava dividido entre dois pensamentos. E nós sabemos que para Deus é sim, sim,
e não. E o que passar disso é de procedência maligna. Deus quer que nós venhamos tomar uma decisão. Deus quer que venhamos servir a Ele de todo o nosso coração. O nosso coração não pode estar dividido, ele tem que ser completamente, totalmente, absolutamente do Deus Criador dos céus e da terra. Esse povo estava dividido entre dois pensamentos, e Deus levanta Elias, e o próprio nome de Elias era uma resposta divina à apostasia da nação. Interessante que Elias significa Jeová é o meu Deus. E o povo estava dividido entre dois pensamentos. A nação do Senhor estava dividida. E Deus levanta então Elias. E até o nome de Elias era uma resposta divina à apostasia ao qual eles estavam vivendo. Lembrando que o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Agora escute, por favor. O povo seguia a Baal. E Deus envia Elias com uma mensagem. E a mensagem está no capítulo 1, no capítulo 17, versículo 1, ora onde lemos. Elias chega ali e disse: olha, segundo a minha palavra, não vai chover mais. Aqui eu destaco que a indecisão, a falta de atitude, a falta de posicionamento, leva-nos a um tempo de seca, de esfriamento e de abatimento. Enquanto que, quando nós tomamos uma atitude real e sincera de servir ao Senhor, a bênção de Deus vem sobre a nossa vida, porque Deus é maravilhoso e fiel. Agora, sabemos que a mensagem era dura, porque viria um tempo de seca, um tempo de fome. O povo estava dividido, mas Elias estava alicerçado e arraigado na pessoa do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A minha oração é que nós venhamos estar com Elias, alicerçados e arraigados em Cristo. Porque quando a crise se levantar, quando o vento for contrário, ele não terá efeito de destruição na nossa vida. Ele não terá efeito de destruição na nossa casa. Porque aqueles que estão firmados em Cristo, vem a chuva, vem a tempestade, mas a casa não cai, porque está alicerçada na rocha, e a rocha é Jesus Cristo de Nazaré. Ele desafia o poder de Baal, pois esse ídolo era considerado o Deus da fertilidade. Quando Elias chega dizendo que não haveria mais chuva, ele estava desafiando aquele ídolo, porque todos acreditavam que aquele ídolo era considerado o Deus da fertilidade. Elias aparece para provar que Baal era incapaz de trazer chuva e prosperidade ao povo. Sabemos nós, meus irmãos, que o único que pode abençoar a nossa vida é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O único que pode mudar a história da nossa vida, o único que pode curar a nossa alma, preencher a lacuna do nosso coração, é o Deus Criador dos céus e da terra. Mas aquele povo esperava prosperidade, aquele povo esperava chuva desse Deus com letra minúscula chamada Baal. Só que a bênção daquele povo não estava na mão de Baal, estava na mão de Deus. Como a bênção que nós esperamos e almejamos, oramos, está na mão do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Agora, Elias era um homem que andava com Deus e vivia na presença de Deus. No versículo 1, a palavra vai dizer: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cujo a face expor. Louvado seja Deus. Eu oro nesta noite para que haja um desejo comum no nosso coração, o desejo de viver para Deus, o desejo de entregar não só as nossas lutas e necessidades, o nosso clamor na mão de Deus, mas o desejo de entregar completamente, totalmente, a nossa vida ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Elias conhecia a intimidade de Deus. E eu também quero destacar isso aqui, porque aquele povo de Israel vivia no raso de Deus. E por isso acabaram se prostituindo espiritualmente com Baal. A idolatria era um pecado de prostituição espiritual.
graça. Louvado seja Deus. Ele ora e os céus se fecham. Elias, ele, por ter uma intimidade com Deus, ele tinha autoridade e poder. Nós precisamos de autoridade e poder para vencer Satanás. Não venceremos Satanás com o nome de crente. Não vencemos Satanás com a Bíblia debaixo do braço, com uma gravata no pescoço. A única forma de vencer o inimigo da nossa alma é com o poder de Deus na nossa vida. E o poder de Deus está em uma vida de intimidade, de comunhão verdadeira com o Senhor. Elias, ele ora e o céu se fecha. Observa que ele diz: segundo a minha palavra não vai chover mais. E ele ora e Deus responde, porque era um homem que estava andando nos caminhos do Senhor com todo o seu coração. Se nós queremos resposta, precisamos ter intimidade. Se nós queremos resposta, precisamos de um relacionamento. Se nós queremos resposta, precisamos, como diz os antigos na fé, andar de joelhos na presença de Deus. Ter vida de oração, ter vida de consagração, assim como tinha Elias. Ele torna a orar e os céus se abrem. Observe que Elias ora e os céus se fecham, e tem um tempo de seca. Mas também Elias ora e os céus se abrem, e Deus muda o cenário daquela terra. Através da minha e da tua oração, Deus vai mudar o cenário da nossa família. Através da minha e da tua oração vai entrar vida onde o inimigo tem colocado morte, vai entrar cura onde o inimigo tem colocado enfermidade, até porque maior é aquele que está em nós do que aquele que se levanta contra a nossa vida. Louvado seja Deus. Elias não só andava com Deus, mas ele também escutava e conhecia a Deus. Oh, meus irmãos, como precisamos andar com Deus, escutar a Deus, conhecer a Deus. Observamos na trajetória da vida de Elias que o Senhor mandava ele ir, ele ia. O Senhor mandava ele se esconder, e ele se escondia. O Senhor mandava ele se apresentar, e ele se apresentava. Sempre caminhando de acordo com a ordem de Deus, com a palavra de Deus. E aqui eu quero destacar que o exército de Deus, ele não anda sem direção. O exército de Deus, ele não anda sem orientação divina. Se nós andarmos sem orientação divina, vamos cair em ciladas. Se nós andarmos sem orientação e direção divina, facilmente somos enganados, porque o diabo é astuto. Precisamos, como Elias, andar segundo a direção de Deus. Porque Deus vê o que eu não vejo. Deus conhece o que eu não conheço. A minha visão é limitada, eu só consigo ver o que está diante de mim. Mas o meu Deus, o teu Deus, vê aquilo que nós não conseguimos ver. Ele enxerga o hoje, ele enxerga o amanhã. É por isso que eu quero aqui pedir para você descansar o seu coração quando Deus manda se esconder. Descansar o seu coração quando Deus manda ficar quieto. Descansar o seu coração quando Deus diz não. Nós temos dificuldade de ouvir não de Deus, mas Deus também fala não. O mesmo Deus que fala sim, ele também fala não. E quando Deus fala não, ele fala não para o nosso bem. Porque ele conhece o amanhã, ele conhece depois do amanhã, ele conhece a eternidade, nada foge do controle do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu quero destacar com isso que a maior necessidade de hoje é de pessoas que conheçam a intimidade de Deus. Pessoas que tenham fome de Deus. Ali em Israel, as pessoas perderam a fome por Deus. Mas Elias manteve o seu apetite espiritual. Ele manteve fome pelo pão vivo que desceu dos céus. Meus irmãos, só Deus pode alimentar a nossa alma. Só Deus pode nos levantar.